Então, pessoal, vou começar a aula. Se alguém chamar aí, eu coloco para participar. Bom, pessoal, vamos começar então, né, com os slides. Hoje é nossa segunda aula já do segundo bimestre. Alguém está pedindo alguma coisa aqui? Ah, consegui. Hoje é a nossa segunda aula desse bimestre. Muito ruim, tá travando muito, né? Só 6 alunos conseguiu entrar. Eu sei, para ficar registrado. E o que acontece? O pessoal estava olhando que tem tão pouca gente, mas vamos começar a aula aí sem problemas, sem estresses. Vamos lá. Ó, tem gente pedindo para entrar. Admitir. Ó, mais gente. Agora vocês esperam um pouquinho, que eu tenho que ficar admitindo o pessoal. Espera aí. Bom, já aumentou aí um pouquinho de gente, então vamos lá começar, né, pessoal? O que acontece? Hoje é a segunda aula desse segundo bimestre, né? Espero que todo mundo tenha ido bem aí nas provas. Tem que ficar de olho se não tem ninguém pedindo para entrar. Deixa eu só arrumar aqui. Bom, pessoal, continuando. Então, a segunda aula, né? Eu sei que a aula passada ela foi um pouquinho confusa, porque não é fácil pegar de primeira o que eu falei. Por isso que eu vou dar uma relembrada na aula de terça. O que foi falado na aula de terça-feira? Lembrando que a aula de hoje vai valer 2 pontos. Vai ter uma pergunta valendo ponto e os exercícios, quem fizer me mandar até na próxima terça, também vai ganhar 1 ponto, tá? Então, a aula de hoje vale 2 pontinhos. Tem gente aqui pedindo para entrar. Ô, professor, que bagunça é essa que eles inventaram nesse aplicativo agora que você tem que estar pedindo para entrar? É assim, é automático. Só que vocês lembram que a gente está usando o mesmo link há muito tempo? Aham. O que acontece? O programa, quando você usa o mesmo link muito tempo, igual a gente está usando que ficou automático para vocês entrar, eles começam com isso. O que os meninos vão fazer? Amanhã eles vão gerar um novo link. Aí para com isso novamente. Aí a gente acredita que até o final do ano fique com esse próximo link, tá? É deles. É pepino deles. É uma regra que eles têm que se usar o mesmo link muito tempo. Aí eles acham que é fraude, essas coisas. Então, como agora também tem ano eleitoral, aí eles inventam 1001 coisa. Mas vai arrumar já. Mas eu estou de olho aqui. Se alguém pedir, ou corre lá no grupo e me xinga. Só um minutinho, pessoal. Vou desligar. Os meninos pediu para me parar aqui. Depois só explica sobre as atividades aí que você estava falando e eu não. Tá? Não pode você deixar. Tá falando sobre pontos? Eu vou dar 2 pontos hoje, eu estou explicando a pontuação. Mas espera aí que os meninos pediu aqui para me respirar aqui, dar uma paradinha. Você também tem muito tempo que você não faz aquelas bondades lá de quem vir na aula ter 1 ponto, né? Você lembra? Hoje eu tô sentindo a noite vai ser melhor que ontem. Só nem tô comendo. Queimou, né? Ele tá pegando fogo, pegou
que está em sensação. Pessoal, voltando. Vamos lá. Voltei. Vamos dar continuidade. O colega aí perguntou, né? Tá parado? Tá pausado? O colega perguntou aí, né? Sobre a pontuação. O que acontece? Sim, eu vou dar 2 pontos hoje. Vou fazer uma pergunta no meio da aula, que o pessoal tem que saber responder essa pergunta. E os exercícios que estão na aula de hoje, cada um vale 0,25, tá bom? Aí, o que acontece? São 4 exercícios, no final vale 1 ponto. Então, na aula de hoje, nós temos 2 pontos aí para serem distribuídos, tá? Então, voltando aí para a aula. Deixa eu voltar aqui. Para a aula, que esse ainda me confunde. Aí, paramos aqui, né, na aula passada. Então, vamos lá. Aula de hoje, 2 pontinhos básicos aí. O que nós temos de interessante? O que nós vimos na aula passada? Recapitulando para quem está perdido, vamos dizer assim, tirar as dúvidas. E para quem aprendeu, ir vendo se aprendeu certo. Vamos lá. Nós temos condições que tendem a querer mais ou menos irrigações. Isso aí é fato. Dentro dessas condições que faz a gente ter que irrigar mais ou menos, o primeiro é a planta, né? Um exemplo, planta com raízes profundas. Consegue buscar água mais profundamente. Com isso, eu reduzo o meu tempo, eu aumento o meu prazo de irrigação. Raízes curtas, né? Superficiais. O que acontece? Eu tenho que aumentar a minha frequência de irrigação. Então, o período que eu vou irrigar, ele é menor. Outra característica também é a idade dessa planta, né? O estágio de desenvolvimento dessa planta. O que acontece? Se eu tenho uma planta aí que acabou de germinar, né? Que ainda está na fase de plântula, uma plantinha aí muito novinha, a irrigação ela tem que ser mais frequente. Por quê? Vai necessitar de mais água. Agora, se eu já estou com a planta que está no estágio final, já desenvolveu, já reproduziu, né? Eu já vou fazer a colheita dessa planta. Necessita de eu irrigar? Não. Eu não vou jogar dinheiro fora. Então, essa questão da planta, né? A característica de raiz, característica de folha e característica do desenvolvimento dela influi se eu vou querer mais ou menos irrigação. Menos não existe, mais ou menos irrigação. Bom, pessoal, outro fator aí é a questão do solo, né? Espera aí, deixa eu só desligar meu som. O fator solo. Por quê? Se eu tenho um solo raso, né? Um solo que ele foi compactado, eu trago aí 3 figuras. Esse solo que foi compactado, ele vai armazenar menos água. Então, eu vou ter que fazer o quê? Mais irrigações. Se eu tenho um solo aí bem aerado, né, bem estruturado, eu posso espaçar meu período de irrigação. Eu vou gastar menos dinheiro. Então, eu posso deixar um espaçamento aí entre as minhas irrigações maiores. E também, pessoal, é a característica do meu solo. Se ele é um solo arenoso, se ele é um solo, vamos dizer, argiloso, se ele é um solo siltoso, tudo isso também vai influenciar muito, certo? Só fechar aqui, pessoal. Vai influenciar muito nisso aí, pessoal. Outro fator que influencia se eu vou precisar irrigar mais ou menos num curto período de tempo. Rony Edson pediu para entrar, já entrou.
num curto período de tempo aí, né, é o fator clima. O que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo aí uma onda de calor gigantesca, fora do comum, fora de base. O que acontece com essa planta? Ela transpira, ela perde água, gente. A planta precisa refrescar igual nós. Nós agora estamos num sistema de alerta de risco de vida, né? Devido a esse calor, pode sim causar mortes. É a mesma coisa da planta. Ela também precisa transpirar. Então, se eu estou num lugar seco, aquele solão de fritar ovo, a minha irrigação é com a frequência maior, ou melhor, nem plantar nessa época, se a gente tiver como cuidar disso. Agora, se eu estou num ambiente com umidade maior, um ciclo de chuva maior, a minha irrigação reduz. Então, eu tenho um gasto menor com esse sistema. Falamos também sobre o manejo, né? O que é o manejo? A estação do ano que eu vou plantar, a estação do ano que essa planta está desenvolvendo, crescendo. Por quê? Tem estações do ano que nós temos um período mais chuvoso, temos uma estação do ano, igual agora, que é um período seco, né? Quente e seco. E esse manejo, pessoal, está muito relacionado ao quê? Ao que eu vou colher. Eu vou colher o quê? Uma leguminosa, uma soja, por exemplo, que é um grão. Eu preciso colher ele mais seco. Eu vou irrigar quando ele estiver nessa época? Não, não existe. Agora, eu vou colher o quê? Uma folhosa, uma verdura, né? O que eu tenho que colher? A folha. Para a folha estar bonita, né? Para a folha estar aí vistosa, certo? Eu preciso de água. Então, eu vou ter que colocar mais água nesse, vamos dizer, nesse produto, nessa cultura. E eu também falei, né, pessoal, que tínhamos 6 métodos aí para determinar a melhor época de irrigar, tá? A gente tem 6 métodos que a gente usa para a gente falar assim, não, agora eu vou irrigar, agora minha planta está necessitando. O primeiro que eu expliquei é dessa medição da deficiência de água, que faz com esse equipamento. É uma das medições mais precisas, porém a mais difícil. Por quê? Ou você tem que levar para o laboratório, com esse equipamento aí montado, ou você leva esse equipamento para campo. Só que ele tem um computador que vai fazer a leitura, né? Se essa planta está necessitando ou não de água. Mas a pessoa que vai fazer essa medição, ela tem que ter um treinamento. Por quê? Não é qualquer folha que eu vou escolher. Eu vou escolher uma folha da planta que está morrendo? Não, não vou fazer isso. Então, tem que ser uma planta jovem, porém toda expandida, porque a folha que está na fase de expansão, ela vai ter mais água. Ela vai reter mais água. Então, não vai ser o valor real da planta ali, se ela está ou não necessitando de água. Esse equipamento é muito utilizado em pesquisa, tá? Que quando você começa a estudar variedades ou alguma metodologia que vai preservar a planta dessa época de calor, a gente utiliza muito esse equipamento. Outro fator, pessoal, que a gente utiliza é o quê? Sintoma de deficiência de água na planta. Isso aí é olho nu. Só que quando chega nesse ponto, muitas das vezes não conseguimos recuperar a planta. Porque quando começa a faltar água, o primeiro sintoma é começar a amarelar as folhas mais velhas. Quando começa a amarelar as folhas mais velhas, a gente confunde com sintomas nutricionais. A gente não lembra que pode ser um sintoma hídrico. A gente sempre vai achar que é um sintoma nutricional. Então, o que acontece? É um excelente determinante aí de umidade de água no solo, se a planta está ou não precisando de água. Mas quando eu chego de fazer essa medição, o que me acontece? Já passou do tempo, né? Outro fator foi o que vocês estudaram, os 2 próximos. O primeiro aí, medição de teor de umidade do solo, vocês sabem de cor e sorteado, tá? É um dos mais importantes. Por que a gente não utiliza muito? Simples, mão de obra especializada. A verdade é essa. Você não vai ter o tempo todo lá na fazenda alguém que saiba fazer isso. Então fica complicado.
O segundo aí que vocês já conhecem é o tensiômetro, né? É uma medição indireta, mede essa tensão da água no solo. O que acontece? Podemos utilizar? Podemos, ele é muito bom, mas quando o sistema de irrigação ele já está montado em campo. Eu sou lá engenheira, fui lá, fiz todo o estudo, entreguei na mão do produtor, falei, olha, quando o seu solo chegar aqui, você tem que irrigar. Provavelmente de 3 em 3 dias, 4 em 4 dias ou 5 em 5 dias, vamos pôr assim. Só que ele quer confirmar. Ele fala assim, não, tudo bem, ela me deu um estudo, eu sei que a cada 5 dias, na fase que minha planta se encontra, eu vou ter que irrigar. Mas eu quero confirmar isso. Às vezes, né, igual nesse clima doido que a gente está, a gente precisa irrigar com a frequência maior, o tensiômetro vai ajudar a bater o martelo nisso. Então, sim, eu posso ter um tensiômetro na minha propriedade e agregar com os cálculos de turno de rega. Outro exemplo aí, essa determinação, né, de evapotranspiração, consiste nessa bacia, onde a gente coloca a água, ela fica exposta ao ar, né, ao ar livre, não é tampada, é aberta assim mesmo, e a gente contabiliza quanto de água evaporou a cada 24 horas. Então, quando evaporar X quantidade de água, eu sei que está na hora de eu fazer a minha irrigação. É confiável? É confiável, muito utilizado em pesquisa, porém não é todo mundo que sabe manusear ele, tá bom? Vocês vão ver isso muito em usina, certo? E por último, pessoal, o sexto método é o método do turno de rega. Ou seja, o que é o turno de rega? É de quanto em quanto tempo eu vou fazer a minha irrigação, ou seja, qual que é o espaço de tempo entre uma irrigação e outra. Esse método, pessoal, é utilizado no projeto quando ele vai para o banco para aprovar, tá, um projeto de irrigação. Vocês acham que não, mas quando o produtor rural pede um financiamento para o banco, qualquer tipo de banco, ele tem que mandar o estudo. Vai desde o estudo do solo, quando você faz a análise, a metodologia lá direta, indireta, características daquele solo, até quais culturas ele vai plantar nas próximas lavouras, eles fazem essa pergunta e pede esse cálculo. Ah, você vai precisar de uma irrigação? Ok, parabéns. Nós estamos dispostos a liberar o dinheiro para você. Mas você vai irrigar de quanto tempo? Será que realmente é necessária essa irrigação na sua área? Então, ele tem que fazer um estudo, levar ao banco, e no banco tem técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos que faz a análise e bate o martelo. Não, aquele estudo de irrigação é viável. Não, aquele estudo de irrigação ele não é viável. De que forma que a gente faz isso? Além de todas aquelas análises que vêm do laboratório, a gente também utiliza esse cálculo, tanto para fazer o pedido do empréstimo para montar um sistema de irrigação, quanto quem está lá e vai avaliar entende desses estudos, tá bom? Esse método, pessoal... passei. Esse método, né, ele calcula esses intervalos de irrigação de acordo com o desenvolvimento da cultura. Então, se eu falar assim para você, olha, minha cultura está no estágio de desenvolvimento tal, eu vou irrigar quanto? Ah, minha cultura está no estágio de desenvolvimento outro. Então, vai variar. Eu não vou ter a mesma irrigação do começo ao fim. A não ser que seja uma frutífera, mas aí tem a estação do ano, a época mais seca, a época com maior umidade, com as chuvas, né? Porque a gente tem que contabilizar os milímetros de água que cai naturalmente e abater na nossa irrigação. Então, o estudo é um estudo muito grande e esse cálculo vem para isso, né? Para a gente não fazer cagadinha. E quais são os cálculos utilizados para trabalhar o turno de rega? São esses 6 cálculos aí, pessoal. Deixa eu ver se é 6. 5 cálculos, perdão. Disponibilidade total de água no solo. Tá? Qual que é a disponibilidade total? Máximo que meu solo deixa de água disponível entre o ponto de murcha permanente e a capacidade de campo.
Essa água, entre esses dois fatores, é minha água total de água no solo, minha disponibilidade. A disponibilidade de água total no solo, né, a disponibilidade total de água no solo é o intervalo entre a minha capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. Capacidade de campo é aquela quantidade de água que meu solo segura, né, que não esteja evaporando, e o ponto de murcha permanente é aquela quantidade de água que está disponível para a planta até um certo momento. A partir do momento que o solo não deixa a água sugar essa planta, é o ponto de murcha permanente. O segundo cálculo é a capacidade total de água no solo. Tá, eu tenho a disponibilidade, mas qual que é a minha capacidade? É igual falar assim, não, eu tenho disponibilidade para fazer uma viagem, mas qual que é a minha capacidade financeira? Às vezes eu consigo ir ali só em Santa Helena e voltar. Às vezes não, às vezes eu consigo fazer uma viagem maior. Disponibilidade eu tenho, mas será que eu tenho capacidade? É essa pergunta que se faz com esse cálculo. Tá, meu solo tem disponibilidade para ter água, mas qual que é a capacidade dele reter? É diferente de um solo arenoso para um solo argiloso. Capacidade real de água no solo. Tá, eu tenho uma capacidade total, mas aí tem o quê? Temperatura, tem a raiz da planta, tem outros fatores, principalmente a raiz da planta. A minha água real do meu solo é aquela que fica disponível na raiz da planta. Então não adianta eu ter uma capacidade total se aquela capacidade não vai servir minha raiz. Não resolve. Eu preciso que aquela água fique disponível para quem? Para a minha raiz, certo? Aí vem a pergunta, irrigação real necessária. Qual que é a real irrigação, né? Aquilo que vai suprir único e exclusivamente a necessidade do meu solo. E tem a irrigação total necessária. Tá, a real eu vou suprir ali, ó. A total não, eu vou suprir e dar uma margem de quê? De garantia, tá? Por que que eu vou dar uma margem de garantia? Porque meu sistema é falho. Se eu falar para você, vai ali e põe 10 litros de água naquela planta, meu sistema é 100%? Então eu tenho que prever perdas. Eu tenho que prever a perda no meu sistema por evaporação. Eu tenho que prever a perda do meu sistema por translocação. Eu tenho que prever perdas. Então, a irrigação total necessária, eu já estou prevendo as perdas. Então, é uma sequência de cálculos, tá, pessoal? A gente vai seguir essa sequência quando for fazer esses cálculos aqui. O primeiro, que é o de disponibilidade total da água, é super básico. É minha capacidade de campo, menos meu ponto de murcha permanente, dividido por 10, vezes a minha densidade aparente. Densidade aparente a gente já aprendeu a calcular lá atrás, né? E está relacionado com o quê? Com o espaço que meu solo ocupa. Quanto de solo cabe num determinado volume? Isso é uma densidade aparente, certo? Ah, mas a disponibilidade total de água do solo, o cálculo muda. Muda por quê? Porque eu tenho cálculos que chegam para mim em peso e eu tenho cálculos que chegam para mim em volume, certo? Eu tenho que ficar muito atento a isso. Qual informação que vai vir no exercício? Ou qual informação vai vir na papelada que vai para o banco para mim fazer uma análise se compensa ou não liberar esse sistema de irrigação, né? Financiar esse sistema de irrigação para o produtor. Meu segundo cálculo, pessoal, é a capacidade total de água no solo. Essa capacidade total nada mais é que a disponibilidade vezes o Zzinho. O Z aí é o quê? A raiz da minha planta.
Eu não falei que o que me interessa é a água que está na raiz da minha planta? Pois é. Eu vou pegar a capacidade total do meu solo, multiplicar pela raiz da planta e ter a certeza que a capacidade total de água é aquela que está ali na minha raiz. Tranquilo, era isso que eu queria, certo? Aí vem a capacidade real no solo. A capacidade real, pessoal, o que que é? É meu cálculo anterior, capacidade total. Eu expliquei a diferença da capacidade total para a capacidade real. Então, é a minha capacidade real é igual a minha capacidade total vezes o F. O F, pessoal, é um fator, digamos que mede o que a planta desperdiça de água com suor. Então, cada planta vai ter o quê? Um fator de disponibilidade hídrica. Uma quantidade de água que é desperdiçada, é um fator. Tá? Deixa eu ver o que está escrito aqui. Fator hídrica, sempre menor que 1. Tá? Então, você não vai encontrar um fator de disponibilidade hídrica de 2, de 3. Não. É de 1 para baixo. Então, significa que 100%, a planta acaba que desperdiça aí 10, de 1 a 0,6 a 1% de água. Mas perde, tá? Mas desperdiça. Então, a gente tem que contabilizar isso. Eu trago aqui uma listinha. Pode ser, pessoal, que vocês encontrem assim. Vamos lá, vamos pegar aqui, deixa eu puxar um exemplo. Dentro das frutas, um exemplo. Você tem que fazer um cálculo, né, de turno de regra. Nós vamos montar um sistema de irrigação numa lavoura de frutíferas e vamos montar nessa lavoura de frutíferas aí. O que que acontece? O fator da laranja para doce é 0,2. Mas se você não encontrar esse valor específico para aquela planta, a gente tem essa tabela e a gente generalizou, tá? Pode usar ela sem problema nenhum, quando não vier especificado. Continuando, o outro cálculo aí, né? Seguindo a nossa... como é que eu vou dizer? Seguindo as regras aí do cálculo, né? A sequência desses cálculos. O próximo eu tenho a irrigação real necessária. Bom, pessoal, a irrigação real necessária é descrita dessa forma. Irrigação, CRA, tá? É esses cálculos todos. Então, a irrigação real necessária é menor ou igual que a capacidade de campo, menos o ponto de murcha permanente, dividido por 10, vezes o DA, vezes o Z, vezes o fator. É só substituir, porque a gente já tem tudo isso sendo pedido no exercício. Eu vou mostrar isso para vocês com calma. Quantas horas está nisso? Dá tempo. E por último, eu tenho a irrigação total necessária. É o cálculo anterior, a irrigação real, mas vocês lembram que eu falei para vocês que tinha perda? Meu sistema, ele não é perfeito? Meu sistema, ele não é perfeito, tem perdas. Então, esse EA é a eficiência de aplicação do meu sistema. Quanto o meu sistema é eficiente ou não. Que os slides repetiram. E aqui, pessoal, eu trago uma tabelinha para vocês. Se um sistema de irrigação ele está funcionando adequadamente, as perdas dele são essas. Por mais perfeito, pessoal, que seja o sistema de irrigação, vai ter perdas. E vocês têm que imaginar e calcular essas perdas. Tá? Essas perdas, elas têm que serem calculadas.
Então, igual, irrigação localizada. De 90% a 95% de eficiência, ou seja, tem uma média aí de 10% a 5% de perda. Mas eu perco essa água aonde? Percolação, evaporação, tá? Eu perco essa água. Pivô central tem uma perda maior. Por quê? O pivô central ele vai pulverizar gotículas. Se tiver na fase de vento forte, bater um vento, vai desviar essa irrigação. Vai desviar essas gotículas, certo? Então, há uma perda desse sistema. O sistema ele não é perfeito. O pior de todos esses sistemas é a irrigação por sulcos. É uma irrigação que não tem perda só de água, mas também de nutricional. E se você não souber, ter uma noção em trabalhar com ela, você também tem uma perda muito grande de plantas, tá? Você vai perder muitas plantas, vamos dizer assim, por afogamento. Essa raiz, ela tem estresse por excesso de água, no caso dessas irrigações por sulcos. É uma irrigação que você tem que tomar bastante cuidado. E na aula, pessoal, passada, eu deixei um exercício que resumia tudo isso aí e mais um pouco. Vamos ver esse exemplo aí, 2.8. No exercício 2.8, eu trago tudo que vocês vão precisar. Vamos fazer o passo a passo? Eu falo aí que tem uma capacidade de campo de 33%. Logo em seguida, eu tenho um ponto de murcha permanente, 16%. Ou seja, quando a umidade desse solo chega a 16%, ela não disponibiliza mais água para a planta, tá? Então é ponto permanente mesmo. E a densidade aparente já está aí, tá? Para vocês, tranquilo. E quais que são as outras características desse exercício? Vem aí e fala, ó, deixa eu abaixar aqui para todo mundo ver. Cultura do feijão com profundidade radicular de 40 centímetros. Para mim é muito. 40 centímetros é uma profundidade bacana. E fator de 0,5. Deixa eu ver, tem alguém perguntando aqui no chat. Espera aí, pessoal. Sou meio lenta com esse trem aqui. Áudio voltou. Pessoal, o áudio voltou? Voltou. Ah, tá. Eu estava em qual slide? Eu estava lendo o exercício ainda? Estava falando sobre densidade aparente. Ah, tá. Não, tranquilo. Deixa eu ver. Aí eu tenho a densidade aparente. Deixa eu descer aqui vocês, arrumar minha tela aqui para me ver todo mundo. Espera aí. Deixa eu botar os contatos aqui, porque se alguém pedir para entrar, eu tenho que ver. Aí, continuando. Então, tem a densidade aparente. Aí fala da profundidade da raiz, porque eu vou precisar dessa profundidade. E fala do fator dessa planta. O fator é uma perda de água que a planta tem, 0,5. Já está tudo determinado. E a eficiência da irrigação, de 85%. É uma irrigação por aspersão de 85%, ou seja, 15% é perdido, né, para a atmosfera e outros fatores. O que eu queria de vocês? Eu queria calcular o DTA, está na ordem, inclusive, do que eu já tinha falado. Calcular DTA, calcular Espera aí, tem uma pessoa entrando. Calcular o CTA, calcular CRA, o IRN e o ITN. Eu preciso que vocês calculem 5 coisas aí.
E por último, um macetinho, que é o cálculo da disponibilidade de água no solo pelo método simplificado. Nossa, Ana, não entendi bulhufas, mas calma, a gente vai aprender. Então, vamos por ordens. O que era a primeira coisa que eu queria? O DTA. O meu cálculo de DTA é esse aí. Ele pede capacidade de campo, tá aqui, 33. Ponto de murcha, 16. Dividido por 10 vezes a densidade. Joguei isso na calculadora, eu achei o valor de 2,4 milímetros por centímetro de solo, ou metros cúbicos. Perfeito, encontrar aí. O segundo, continuando a ordem, eu venho e peço a capacidade total de água no solo, que é o CTA, que é o meu resultado anterior, que deu 2,04, já até coloquei ele aqui, ó, é o resultado anterior. Eu fiz o quê? DTA vezes eu usei minha raiz. Aqui a profundidade da minha raiz, 40. Só substituir o primeiro resultado, né, que é o DTA, vezes o 40. Lembrando que Zz é a profundidade radicular. Então, eu tenho 40 aí, que foi igual... Em centímetros? Oi? Nesse cálculo aí eu posso calcular só em centímetros? Só em centímetros, aham. Só em centímetros. Vezes 40, que deu 81,6. Professor, desculpa Oi. aí. Não tem desculpa não, pode perguntar, não tem que pedir desculpa Não, não. é porque eu fiz a pergunta agora e minha internet tá cortando, eu uso o roteador do telefone no computador, aí fica cortando. Não precisa transformar esse 40 em milímetros, não, né? Não precisa. A conta mesmo já automaticamente já sai transformado. Isso, aham. Isso mesmo. Menos mal. Tranquilo. Melhor ainda. Melhor é um problema a menos para vocês. Continuando. Espera aí que estou devagar aqui. Eu tenho que calcular a capacidade real de água no solo. O que é essa capacidade real? É meu resultado anterior vezes o fator, que é de perda. Meu fator é de quanto? Eu coloquei aqui embaixo, ó, 0,5. Então, eu pego o meu resultado anterior e multiplico por 0,5. O que é o grande problema se vocês errarem a primeira conta? Se por acaso você errar a primeira conta, o restante dos exercícios está tudo errado. Aí vem para o cálculo da irrigação real necessária, que é o IRN, que continua sendo quem? Igual 40,8. Ai, Ana, mas esse resultado já não deu anteriormente? Pessoal, vocês lembram que eu peguei e falei para vocês que eu fiz até essa pergunta na aula anterior, se o IRN podia ser menor ou igual no CRA? E eu falei que sim. Por que ele pode ser igual ou menor? Por vários fatores, pessoal. Um deles é mão de obra. Meu IRN poderia até dar maior que meu CRA. Poderia. Se eu usar essa fórmula aqui, ó, vou subir aqui para vocês verem. Espera aí. Só um minutinho que eu vou... Aqui, essa daqui, ó. Se vocês quiserem utilizar ela, pode. Só que vocês vão ver que vai dar um resultado um pouquinho diferente. E por que eu não posso utilizar ela, esse resultado ou outro? Por que que eu expliquei na aula passada? Esse resultado aqui, meu IRN, ele vai dar um pouquinho menor que esse daqui, tá? Se ele dá menor, peraí, desculpa. Se ele dá menor, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou ter que utilizar mais mão de obra para trabalhar essa irrigação. Imagina que eu tenho uma irrigação por aspersão, que eu tenho que ficar trocando os aspersores de lugar. Isso dá muito trabalho. Se eu reduzo esse resultado aí, significa o quê? Que eu vou diminuir
o espaçamento da irrigação, tá? E com isso, eu vou gastar mais mão de obra, mais tempo, mais tudo. Então, por que eu ponho CRA igual ao IRN? Simples. Vai economizar mão de obra e ele ainda supre as minhas necessidades, tá? Por isso que eles são iguais. Mas se eu quiser fazer a conta, eu posso. Eu só vou aumentar o meu trabalho. E por último, pessoal, da letra A, eu tenho o ITN. O ITN é quem? O meu resultado anterior vezes vezes não, né, pessoal? Perdão. Dividido pela eficiência do meu sistema. Olha que engraçado. No resultado anterior, eu podia terminar meus cálculos? Podia. Ia falar o quê? Ah, gasta 40,80 milímetros de água. Tá? Tem que dar esse valor lá na hora que for irrigar no meu aspersor. Por hora tem que sair 40,80 milímetros. Vamos colocar assim. Só que eu lembro, pessoal, que o meu sistema ele é falho. O meu sistema ele não é perfeito. O que vai acontecer? Eu vou ter uma perda. E para compensar essa perda, eu tenho que fazer isso aí. Eu tenho que calcular essa perda. Por isso que eu vou irrigar 48 milímetros. Aumentou 8 milímetros devido à ineficiência do meu sistema. O que esses 8 milímetros significa? Que vai aumentar 8 litros de água para cada metro quadrado de irrigação. Parece pouco, você fala, 8 milímetros, não é nada. É muita coisa. É 8 litros a mais de água. O que significa... Vou fazer uma pergunta. Pode. Se o 8 litros d'água por metro quadrado é 80 milímetros? 8 milímetros. É porque 8 milímetros. Então milímetro... Você pega... Tem um cálculo para você achar esse valor de milímetro aí para passar em litros, né? Tem o cálculo. Multiplica por 10. Por 10? Uhum. Multiplica por 10. Não, beleza. Eu lembro desse... Eu não estava lembrando do cálculo. É da aula passada. Tem ele. E na aula passada a gente transformava milímetros para metros cúbicos ou litro. Não, beleza. Tranquilo. E a letra... pode perguntar. Mas aí o que você aconselha a gente estar calculando? Essa irrigação total necessária? Ela é igual o CRA ou naquela outra fórmula anterior que ela é menor ou igual? Igual CRA. Igual CRA? Isso, igual CRA. Ok. Tá? Aí, pessoal, o que acontece? Vocês lembram a perguntinha da letra B? Que eu queria simplificar esse método de cálculos nossos simplificados. Tem como fazer isso, pessoal, de cabeça. Tá aqui, ó. Só para vocês verem o quanto é simples. Espera aí. Tá aí. Espera aí, a boa vontade. Aqui. Vou ver se tem como eu crescer aqui para vocês enxergarem. O que acontece, pessoal? Tem como fazer ele de forma simplificada. Olha que bacana. Eu ponho aqui o fator, a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. O que é o meu fator aqui, 0,5? É meu 33 menos... deixa eu ver se... Peraí, deixa eu raciocinar para não falar besteira. Eu vou lembrar o que é esse F. Eu acho que é o 33 menos o 16 vezes 0,5. Só porque tem dias que eu preciso falar. Deixa eu ver aqui, rapidinho, pessoal. 33 menos 16 vezes 0,5. Nas minhas contas aqui deu 25. Tá? Eu vou pegar direitinho depois porque deu 24,5 aí. Aí eu pego todos esses valores e multiplico pela minha densidade, que está aqui, ó, no cantinho. Não sei se vocês estão vendo.
Vai dar esses valores aqui. E por último, pessoal, eu multiplico isso pela raiz. Aí, a raiz não tem mais 40 milímetros. Aqui ele colocou 440, mas na verdade é 400 milímetros. Tá? E a gente faz aquela transformação da vez passada, vocês lembram? No exercício anterior que a gente calculava, a gente aumentava. Se era 10 centímetros, passava para 100. Faz aquela transformação, sai os resultados, tranquilo. Aí eu tenho a lâmina líquida, menos, é o meu 158 daqui, da capacidade de campo, menos o fator, que é igual a 40,8. O armazenamento total... Essa é a forma simplificada? Simplificada. Em vez de você fazer continha, em vez de fazer continha, às vezes alguém tem facilidade, entendeu? Eu só coloquei porque às vezes vocês vão ver isso. Quem tiver facilidade pode fazer por aí. É um passo a passo. Depois vocês vêm com calma, porque às vezes eu explicando aqui via internet, tá virando zona na cabeça de vocês. Vocês depois sentam e vê isso aqui com calma, caso alguém queira fazer ela com mais facilidade. Aula de cálculo, né? É aula de cálculo. Eu falo na hora que você for explicar na aula de cálculo. Ah, sim, não, Depois a gente vai marcar novamente mais uma aula aqui na escola de cálculo. Tô só esperando desocupar a aula à tarde, que eu marco à tarde, que aí dá para mais gente vir. Tá? E eu deixei o exercício 2.9, que é basicamente igual o primeiro. O que eu mudei? Capacidade de campo, ponto de murcha permanente, que variou, lógico, eu troquei o solo, a cultura que eu estava trabalhando e a eficiência. Você perdeu agora, Lucas Silva, deixa eu te falar. Aquele método simplificado, por que eu coloquei ele? Vai que alguém veja ele e ache mais fácil fazer ele, tá? Se não achar, eu não vou cobrar ele. Eu só coloquei porque às vezes alguém acha mais fácil utilizar ele. Mas se você não gostou, fica no convencional, tá bom? Aprendendo convencional aí, o arrozinho com feijão, já é nota 1000 para vocês. Professora? Pois não. Tem como explicar só esse DTA de novo aí? O DTA? Isso. Eu vou explicar novamente. Vou começar novamente, eu vou dar o segundo exemplo. Wilker, calma, eu vou explicar de novo aqui do segundo exemplo, tá bom? Espera aí, deixa eu voltar aqui, pessoal. Então, eu trago meu segundo exemplo. Ele é primo primeiro do primeiro. E depois que vocês pegarem o ritmo, a sequência é a mesma, não muda, tá bom? O que acontece? O primeiro cálculo meu é a disponibilidade total de água no solo. Essa disponibilidade total de água nesse solo, ela calcula o meu intervalo, que vai da capacidade de campo até o ponto de murcha permanente. Dentro desse intervalo, o que me acontece? Eu tenho a quantidade de água que fica disponível para a planta. Então, eu vou substituir aí a capacidade de campo, que é 36,1, menos meu ponto de murcha permanente, dividido por 10. Lindo, maravilhoso e perfeito. Que vai dar 1,51. Ok? Entenderam? Certinho? Arroz com feijão. Fazendo esse primeiro cálculo, eu tenho que fazer meu segundo cálculo. É na ordem, tá, pessoal? Sempre vai ser essa ordem, não muda ela. Meu segundo cálculo é a capacidade total de água no solo. Tá, Ana, você falou ali disponibilidade. Mas foi o que eu expliquei. Não é porque eu estou disponível para fazer um serviço que eu tenho aquela capacidade. A capacidade total de água no solo é aquela que está na minha raiz. É o que me interessa.
Então, eu vou pegar a disponibilidade, que foi o primeiro cálculo que eu fiz, e multiplicar por quem? Pela raiz da minha planta. Onde eu encontro? No exercício aqui, ó, o milho com profundidade radicular de 50 centímetros. Então, eu pego meu resultado anterior e multiplico por 50 centímetros. Então, essa capacidade total de água no meu solo, na verdade, é de 75,50. É aquela água que está disponível na raiz da minha planta. Morreu. Tranquilinho. Continuando a sequência, vem pedindo aí a capacidade... Peraí, pessoal, deixa eu só colocar um negócio aqui e ver se alguém vai pedir para entrar aqui. O terceiro cálculo aí é a capacidade real de água no solo. Qual que é a real capacidade que eu tenho que ter de água? Por que real capacidade? Eu não falei que tem um fator de perda de água? É um fatorzinho que fala, olha, aqui você tá linda a sua água ali no solo, próxima da raiz. Só que você sabia que você tem perda? Aí você fala assim, nossa, verdade, né? Então, pessoal, eu faço 75,50 vezes 0,6, que vai me dar quanto? 45,30. Ana, de onde é esse 0,6? É do fator. Vocês lembram que eu expliquei que todo solo com cultura tem um fator? Ele já é tabelado, pessoal. Vocês não vão precisar preocupar em calcular isso. Isso vocês acham em qualquer lugar na internet. Então, tá aí, prontinho. É só multiplicar o valor vezes 0,6. Morreu a capacidade real de água no meu solo. Aí, quem que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer irrigação real. Tá, se meu solo tem essa capacidade, a minha irrigação real vai ser quanto? O mesmo valor. Tá, Ana, o mesmo valor. Se a capacidade dele é aquela, a minha irrigação real necessária vai ser aquela. Nossa, mas você deu um cálculo, por que eu não posso utilizar ele? Pode. Se você quiser ir lá e fazer o passo a passo, vocês vão ver que vai dar uma diminuição nesse tempo. Por que isso é ruim? Porque você vai gastar mais mão de obra, sendo que ali já supre a sua necessidade de água, tá? Peraí, vou passar para 36 aqui, peraí. O próximo cálculo, nossa, pessoal, peraí. Anda, só um minutinho. Eu acho que é isso aqui. O próximo cálculo, né, pessoal, é a capacidade real, já falei, o IRN, o ITN, que é a irrigação total necessária. E nesse caso, a gente tem uma irrigação de dispersão com eficiência de 80%. O que eu vou fazer? Eu vou pegar meu resultado anterior, de 45,30, e dividir pela a real eficiência do meu sistema de irrigação. Olha a quantidade, a diferença, gente, foi gigantesca. Eu preciso de 45,30 milímetros. Se meu sistema de irrigação fosse 100% eficiente, eu ia colocar isso aí. Só que ele tem falha. Uma falha aí de 20%. Olha a quantidade de água a mais que eu vou ter que calcular para o meu sistema de irrigação suprir a perda dele. Né? 11 milímetros aí, vamos dizer. É muita coisa, muita. E aqui eu tinha deixado de forma simplificada para quem quiser dar uma olhada, para quem quiser aprender. Quem não quiser, deixa quieto, tá bom? Mostra a fórmula do IRN, hein? Do IRN? Uhum. O IRN é igual ao CRA. Não, é a fórmula dele. Peraí, que eu vou pegar aqui para você. Peraí. Aqui ela. Vou pegar aqui rapidinho. Peraí. Não, pode ficar à vontade.
A hora que você terminar, você me dá um ok, porque aí eu vou fazer a pergunta valendo um ponto. Ana, Oi! mas e para quem tá dando atenol no cérebro aqui, já que não tô entendendo é nada? Josemar, meu Deus! O que você vai fazer? Eu vou dar uma dica. Terminei. Você vai assistir novamente essa aula. Não precisa ser nem a passada, pode ser essa. Porque a passada é mais complicada que essa. Essa é um resumão da passada e ela tá mais fácil. Aí eu vou marcar uma aula de cálculo à tarde, no sábado, para me ensinar novamente. Mas não preocupa não, isso aqui já está acabando, tá? Essa tortura já está acabando, pode ficar tranquilo, tá? Onde eu estava? Ah, minha pergunta. Pessoal, eu dei o exercício 8, né, e 9, 2.8, 2.9, se eu não me engano. Vocês observaram alguma diferença neles ou não? Um ponto para quem me falar qual é a diferença entre os dois exercícios. Um é calculado em peso e o outro calculado em volume. Acertou. Em peso não ele é multiplicado pela densidade. Aí o volume não tem necessidade. Exatamente, Natal. Vou pôr aqui agora 1,0 na ponta do seu nome. Natal respondeu tudo, pessoal. Se vocês pegarem o primeiro exercício, ele está em peso. Deixa eu ver se é o primeiro. Espera aí. Espera aí que eu estou pondo lá no slide. O primeiro exercício, que é o 2.8, pessoal, está em peso. O segundo está em volume. Nossa, professora, você fez um peguinha. Não, pessoal, vocês não prestar atenção, porque eu falei, se errar o primeiro cálculo, você vai se lascar. Você vai se... Tá? Então, vocês têm que ficar atento a isso aqui, ó. A isso aqui. Quando está em peso e quando está em volume. Quando está em peso, eu vou usar a densidade. Quando estiver em volume, eu não vou usar a densidade. Deixa eu ver aqui. Alguém me fez uma pergunta. Vou abrir aqui o chat. Espera aí, 1 minuto para mim, que eu sou lenta nesse trem. Aqui, tô perdido. Esse 11 milímetros fica sendo 1 metro quadrado? Não. Não. 11 milímetros vai ser 110 litros de água. Não, falei burrice. Espera aí, menino. 11 milímetros é igual a 11 litros por metro quadrado ou 110 litros por metro cúbico, tá? Professor, que isso? Esse exercício está no portal? Esse exercício eu mandei aqui no grupo, mandei lá no grupo no grupo da irrigação, e eu posso anexá-lo lá no portal, aquele portal do aluno do CTPP, sem ser o que vocês assistem a aula. É isso que você está me perguntando? Eu posso colocar meus trem em dia, porque eu vou admitir que não está em dias, tá? Mas eu vou fazer isso. E eu aviso lá no grupo. Isso. Boa, Wilker, obrigado por me cobrar. Me cobra novamente se até amanhã, às 3 horas da tarde, não tiver. Você pode me xingar, porque eu vou pôr esse trem lá. Eu vou arrumar essa vida nossa lá. Pode deixar. Aí, pessoal, eu falei que a aula de hoje valia 2 pontos. Vale 2 pontos por quê? Um ponto foi a pergunta que eu fiz e o Natal respondeu. Vou dar 1 ponto para ele, meio ponto para a turma, tá? E o outro ponto é aqui, ó. Espera aí, eu tô lenta, viu?
para fazer os exercícios. São 4 exercícios de fixação, tá bom? Então, são 4 exercícios. Eu vou até bater foto e jogar lá no grupo para não ter desculpa. Esses exercícios vocês vão mandar para mim. Vale 1 ponto. Cada um vale 0,25. Peraí. O primeiro já foi. O segundo. O terceiro. Peraí que agora eu vou olhar no chat, ver qual é a pergunta. E o quarto. Todos os 4 exercícios estão no grupo, pessoal, para não ter desculpa. Professor, qual que é a forma da disponibilidade de água no solo mesmo? Disponibilidade De água no solo. Peraí. AB, hein? Disponibilidade, vamos lá. Não, quem perguntou se é para hoje, não é para hoje, tá? É para quando vocês puderem, porque eu também não vou pegar no pé de vocês, não. Peraí, Professor, é para mandar no privado, né? Pode mandar, pode mandar no privado, tranquilo. Ó, o DTA, deixa eu tirar aqui a figurinha aqui. Aí a segunda. Essa aí. Capacidade total que você queria? É AB, né? Essa aí. A primeira é a que você não pode errar. Aí a segunda é essa aqui. Beleza. Pessoal, deixa a presença aí para mim, por favor. Quem já quiser fazer os exercícios, quem quiser tirar dúvida, quem quiser fazer perguntas, tá bom? Fique à vontade. Eu já vou parar a gravação, mas eu vou ficar aqui sem a gravação, esperando perguntas ou alguma coisa do tipo.
Pessoal, tranquilo, né? Se alguém tiver dúvida, alguma coisa pode me perguntar. Eu vou já parar a gravação aqui e até... Quer ver que dia? Até quarta-feira. A Natália vai dar aula para mim na terça-feira no meu lugar, tá bom? Então, bom descanso aí para vocês, bom final de semana, se cuidem, não peguem Covid, pelo amor de Deus. Até semana que vem, tchau, tchau. Foi os mesmos da aula passada. É os mesminhos da aula passada.